Mas, Gustavo, eu tô louca para te perguntar e vou logo fazer essa pergunta. Todo mundo acompanhou lá a manifestação domingo, os discursos, e eu fiquei pensando com os meus botões, até cheguei a fazer uma publicação lá no Twitter dizendo o seguinte, que os deputados escolhidos ali para falar foi você e o Nicolas. E eu vejo vocês dois, assim como o senador Magno Malta, bastante ideológicos. É aquele pessoal mesmo que, né, primeiro é bolsonarista raiz, não pegaram aquele pessoal, né, que é mal-menos, pegaram os que são bolsonaristas, inclusive conhecidos. E também que tem um discurso ideológico forte. Todos sabem, o seu trabalho, o trabalho do Nicolas, o próprio Magno Malta, aí, eles são fortes, né, no discurso, não são de alisar, não. Então, isso, porque eu vi a gente viu pregando que a manifestação foi algo conciliador. Eu não acho isso, acho que vocês tentaram ali expor a verdade, inclusive as pautas ideológicas. Até o presidente Bolsonaro chegou a falar, né? Nominalmente ela falou de propriedade privada, falou em relação às armas, falou em relação à identidade de gênero, essas coisas todas. Então, gostaria de aproveitar e perguntar justamente para você que estava lá e fez o discurso, se tinha esse negócio para ser conciliador e não ser ideológico. Olha, não tinha essa questão de ser conciliador. O que nós sabíamos é que hoje não existe mais o direito à liberdade de expressão no Brasil. E existia uma preocupação, tanto por minha parte quanto a do Nicolas, de não falar nada que pudesse prejudicar o Bolsonaro ou o Silas Malafaia. Nós nos sentíamos muito privilegiados de termos sido escolhidos para poder falar nesse momento, que é uma manifestação única, né? Depois de tanto tempo, o povo com medo de ir às ruas, e a gente consegue organizar em 2 semanas uma manifestação maravilhosa, gigantesca, do começo ao fim da Avenida Paulista. Então nós não queríamos falar nada que pudesse gerar mais problema para uma pessoa que já está sendo perseguida por essa ditadura do judiciário que a gente está vivendo hoje. E a minha vontade, eu, Nicolas, inclusive naquele dia, eu tinha dormido em BH, tinha sido a renovação de votos da Bárbara, do Te Atualizei, ela tinha me convidado, eu fui para BH, dormi lá. De manhã eu fui tomar café da manhã na casa do Nicolas, e a gente conversou bastante sobre como é que ia ser a sua fala, o que você pretende falar e tal. E a gente analisou que o que o pessoal do Brasil precisa hoje. Eles precisam de alguém para ir lá e instigar mais indignação, ou eles precisam de alguém para ir lá e falar palavras de esperança, de encorajamento. E a gente percebeu que as pessoas precisavam naquele momento, e ainda precisam, são palavras de esperança, de encorajamento, né, que nem tudo está perdido. E, sinceramente, era a minha intenção, mas quando eu vi aquela multidão, aquela quantidade de pessoas, é impossível você não estar ali, por mais que o motivo da manifestação possa ter vindo de alguma indignação, de alguma revolta, mas ao estar ali com aquelas pessoas, naquele ambiente, eu tenho certeza que você deve ter passado lá, eu estava lá, Fabiana, é impossível sentir raiva ali, é impossível você falar palavras que sejam ríspidas ou ásperas, né? É uma energia muito boa, é uma alegria indescritível, inenarrável. Então, eu percebi que aquelas pessoas precisavam ali naquele momento eram palavras de esperança, que foi o que eu tentei transmitir. E o Nicolas fez a mesma coisa, lógico, com o tom, com aquele DNA, aquela marca registrada dele. Mas, assim, eu falei para ele logo depois que, para mim, aquele dia foi abençoado, né, por ter sido escolhido para falar, e falar ainda representando, né, eu quis ali representar os deputados que estavam ali também, que foram para lá, mesmo sabendo que não poderiam falar, eu fiz questão de frisar isso não é comum. Quando você tem manifestações e muitas figuras políticas aparecem, elas aparecem, na maioria das vezes, para poder aparecer mesmo, para poder pegar o microfone e depois fazer aquele corte, mostrar que estava lá na frente de uma multidão. Mas aqueles deputados que foram lá, e foram mais de 100, Fabiana, foram sabendo que não falaria. E isso, para mim, é louvável. É fácil você ir sabendo que você vai ter holofote, você vai ter um minuto de fala. Agora, você ir sabendo que você muitas vezes vai estar num caminhão B, que as câmeras não vão estar te filmando, que você não vai aparecer, mas mesmo assim você se sente na obrigação de ir, sabendo que poderá se tornar um alvo. Então, eu achei isso muito louvável. Ô, Gaia, deixa eu aproveitar então e tirar com você aqui uma dúvida, porque eu estou vendo a direita arruma umas coisas para brigar entre ela mesma, né? E foi dito, então, pelo que você está falando, não aconteceu nada disso. Foi dito a todos os deputados que estariam ali presentes que ninguém iria falar e todo mundo, o pessoal foi para apoiar o Bolsonaro. Tanto o pessoal comum, como parlamentar, como o pessoal aí do Silas Malafaia, etc.
Então, era essa a ordem. Vocês ficaram sabendo ali, receberam com muita alegria, mas não teve essa divisão de gente que não estava proibido, essas coisas malucas, né? Não teve nada disso. As pessoas sabiam que seria uma coisa muito controlada. O que eles mais queriam é que alguma coisa desse errado ali. Tudo que o pessoal de lá estava esperando é que alguém falasse alguma vírgula fora do lugar, que alguém falasse algo num tom diferenciado. Vocês viram as ameaças veladas que foram ventiladas pela imprensa, como que se falar um ai do STF vai preso, se mencionar o nome de alguém vai preso, essa fabricação dessa mentira de que as torcidas organizadas estariam lá. Então, assim, foi muita ameaça, foi uma situação muito delicada. A gente teve o briefing de, olha, realmente tenta não levar para esse lado. O Silas Malafaia, desde o início, falou o que ele falaria, que mencionaria, que seguiria uma linha cronológica, ele não escondeu isso em momento nenhum. Mas todos os parlamentares e todos entenderam perfeitamente que aquela situação era uma situação delicada, mas era o início, né? Era o resgate das movimentações, das manifestações, que é algo que estava faltando no Brasil. E só para concluir meu comentário, eu converso muito com meus amigos, eu falo, por que vocês acham que eles se deram aquele trabalho, aquele esforço de fabricar um 8 de janeiro? Por que eles fariam isso logo no início do governo? Uma coisa é um governo ter manifestações de apoio. As manifestações de apoio vão impedir que esse governo seja derrubado, certo? Agora, manifestações de rejeição, daquela magnitude que nós estávamos acostumados a ver em relação ao Bolsonaro dos 4 anos do seu mandato, manifestações daquela magnitude de rejeição a um presidente, consegue derrubar qualquer governo. E eles sabiam disso. Então, eles prepararam todo esse plano justamente para colocar medo no coração das pessoas para que elas não fossem para as ruas. E essa manifestação agora acabou com esse medo. As pessoas perceberam que a gente tem que voltar para as ruas, sim. Muitas pessoas falam, voltar para as ruas não adiantou nada. Adianta muito. A atmosfera em Brasília, essa semana, foi outra. Completamente diferente. Você via que eles estavam enfraquecidos nos discursos, né? Você viu que eles tentaram adulterar a ordem de chamada dos breves comunicados na terça-feira, justamente para que a direita não mencionasse sobre as manifestações. Então, assim, tem um impacto gigantesco, sim, principalmente o centro, que começa a perceber que o custo-benefício de ficar ao lado desse governo está ficando muito alto. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.